numa quinta-feira, né? Louvando o nome do Senhor. Esse Deus é poderoso, né, irmão? E Ele tem falado, né, irmão, através dos louvores, através das oportunidades, né? E muito sobre despertamento, irmão. A palavra, né, a gente viu que Cristo quer despertar a igreja. Se Ele quer despertar, porque tem uma igreja dormindo, né, irmão? Tem uma igreja precisando ser despertada, né? E nós precisamos despertar. E não é só na nossa igreja, irmão, mundialmente você vê o Senhor chamando a igreja, né? Porque estamos vivendo o tempo do despertamento do Senhor. Eu creio que nós somos a última geração, a geração do arrebatamento do Senhor, né? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías, vai falar sobre as promessas do Senhor, Isaías 9, né? Vai falar o príncipe da paz, né? Vai ser o pretexto. Isaías 9, verso 1. Aleluia. Amém? Isaías 9, verso 1 vai dizer assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulão e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobrecerá junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios. No 2 vai dizer assim: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste as nações a alegria, e lhe aumentaste todos, e se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exaltam quando se reparte o despojo, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão dos seus ombros, e a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque todos clamaram, todos cansados, porque todos calçados que levaram os guerreiros nos túmulos de batalha, e todo o manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O principado estava sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Pode tomar o seu assento, né? Uma promessa, né, a ser cumprida, e ela foi cumprida, irmão, nos nossos dias, né? Naqueles dias nós estamos vivendo. E essa promessa, ela começa a falar de um Deus, né, do príncipe da paz, de Jesus Cristo, né? E quem vence a guerra, nós sempre falamos isso aqui, não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz, é Jesus. E ele começa a profetizar sobre essa cidade, e ele fala que aqueles que viviam em região de trevas, irmão, na escuridão, né, que habitavam ali, viam uma grande luz. E Jesus, essa profecia de Jesus ainda sendo anunciado para vir, irmão, né, para tirar o pecado do mundo, e ele começa a relatar aquilo que trazia alegria. Ele fala que essa promessa, ele designa, né, a uma cidade, a Zebulão e Naftali, mas depois no 2, ele vai falar, na verdade no 3, ele vai falar: tu multiplicaste as nações, a alegria. No 3 ele vai falar: tu multiplicaste as nações, a alegria, irmão. Aquilo que foi dado para aquele povo e foi rejeitado, irmão, a luz que brilhou, irmão, hoje brilha para mim e para você, né? E para todas as outras nações, irmão, para todos aqueles que querem. Então foi algo que começou lá, parecia que era pequenino, a resposta veio para aquele povo, irmão. Mas ele diz: tu alegraste todas as nações. E ele começa, através desta alegria, ele começa
a falar aquilo que é bom. A gente ficamos tão alegres como uma pessoa que planta, irmão, vai no dia da ceifa para colher, né? Porque você plantou, você viu que deu e chegou naquele dia, chegou no dia de você colher, irmão. Todo o seu trabalho está sendo recompensado, né? Tem colheita que vai demorar 6 meses, tem coisas que demoram mais, tem coisas que demoram menos, né? Mas ele traz isso como exemplo. Ele vai falar como alguém que foi numa guerra, lutou e depois o seu despojo foi dividido igualmente. Ele fala, essa é a alegria, né? E hoje qual seria a alegria do Senhor para mim e para você? E essa profecia é de um Deus poderoso, e ele fala que seria tirado daquele povo o jugo, a carga, aquilo que carregava, a opressão que estava em cima, a vara do seu opressor, ou seja, aquilo que oprimia, né? E esse Jesus veio para tirar isso, né? Aleluia. E de nós cristãos também é a mesma coisa. Hoje, apesar do tempo ser diferente, a gente vivia de uma maneira diferente, mas Jesus, irmão, ele morreu naquela cruz para tirar a minha opressão, a sua opressão. O nosso jugo pesado, né? Aquilo que nos traz a condenação, aquilo que nos prende, aquilo que faz a gente vivemos batalhas espirituais que não precisamos, né? Aquilo que te traz um pré-julgamento, aquilo que Satanás lança sobre você, a acusação, né? Esse é um jugo. E Cristo, ele pagou um alto preço, irmão, para que a gente viemos ser livre disso. E muitas das vezes nós cristãos, nós estamos trazendo isso de volta. Muitas vezes nós estamos pegando, irmão, com as nossas próprias mãos, nós estamos aceitando. Como a André que falou, às vezes nós ficamos, irmão, desanimados, nós pegamos tudo que a gente viveu, o que é bom, o propósito do Senhor, irmão, porque nós estamos invertendo as coisas. E às vezes nós não damos, irmão, o devido valor naquilo que o Senhor tem feito. Às vezes nós não conseguimos dar... Às vezes nós entramos num estado de transe, irmão, né? E todos nós que estamos aqui hoje na igreja, eu vou contar um estado de transe que você vê muito fácil aí no mundo. Você vê alguém que é trabalhador, que sai da sua casa e trabalha todo dia. E essa pessoa tem vício de bebida, tem vício de parar embaixo. Já viu, irmão? Quem tem vício de bebida, ele vai de manhã cedo, ele trabalha o dia inteiro, ele sai, se ele puder, ele para no bar e chega em casa às 11 horas, meia-noite. E no outro dia ele vai trabalhar de novo, ele virou um vício, virou um ciclo. Tudo ali virou a vida dele. Parece que ele está num transe, ele não consegue olhar. Às vezes ele vai ter filho, ele não vê filho crescer, ele não vê esposa, ele não vê nada. Só vê quando ele bate a cara nele, ele acha que se ele abastecer o armário, tá bom. Mas só que um pai, um chefe de família, não é só isso o papel dele. Né? Não é só a gente botar um sustento, mas eu dou do bom e do melhor. Mas, irmão, e o carinho, o amor? E a comunhão, e o exemplo? A Bíblia diz que ensina o menino no caminho que deve andar, né? Que ele não se desviará dele quando ele crescer. E às vezes a gente deixamos de fazer essas coisas, irmão. Isso é um pequeno exemplo, mas a gente fazemos outros. A gente só trabalhamos, às vezes a gente só queremos outras coisas, né? Como eu tenho sempre falado, algo que Jesus pagou um preço para nós sermos livres, irmão. Outras coisas que nós estamos na era da geração, né, da tecnologia. A verdade seja essa. Hoje é tudo tecnológico. Só que, irmão, às vezes tem nos prendido também. Às vezes a gente não consegue largar a mão, irmão, do celular. Às vezes as redes sociais, às vezes as coisas estão no nosso tempo, nós podemos ter um tempo de... eu não tenho tempo para nada. Vê quantas horas, busca lá no seu celular, vê quantas horas que você fica nele durante um mês. Se você tem tempo ou não tem, irmão, para tantas coisas. Só que o cansaço, e ali parece que não nos cansa. Uma vez você está com sono, você pega o celular, você começa a ver, você perde até o sono. Se você pega a Bíblia para ler, te dá sono, você dorme até lendo. E às vezes o celular parece que é interessante, né? Mas as coisas são feitas para nos prender. E eu acho que a gente devia fazer mais propósito, irmão. Não, eu sou livre, quero ver se tu é livre, meu irmão. Faz uma semana sem rede social para ver se tu é livre ou se tu é preso. Você só vai saber se você fizer. Não, eu faço a hora que eu quiser. Faz para tu ver se tu é livre, irmão. Fala assim, hoje eu não vou botar a mão no telefone, só se me ligar, chamada mesmo, não vou ver o WhatsApp, não vou ver o Facebook. Faz para ver, irmão, se tu é livre. Irmão, nós estamos muito presos e não sabemos, porque nós se enganamos a nós mesmos. Não, mas eu preciso, irmão, você não nasceu com isso. Até 20 anos atrás não tinha nada de que tem essas redes sociais. Hoje era, né, muito fraco. Eu, por exemplo, fui ter Facebook, essas coisas, sei lá, 2015, 2016. Antes disso eu não tinha. Eu liguei. Fui ter o WhatsApp, essas coisas só aí. Eu não sei quantos anos que tem. Mas ficamos presos no campo. Ficamos, irmão. Né? Nós somos presos a tanta coisa. E a Vena falou assim, fulano é preso no vício do cigarro, irmão, tem outro é preso no vício do café, se eu não tomar um café eu morro, meu dia não começa. Nós precisamos disso, será mesmo? Você nasceu tomando café? Não nascemos, irmão. Então nós estamos presos a um montão de coisa, seja ela o chocolate, seja ela a bebida, seja cada um com a sua dificuldade, né? Porque o nosso corpo, mas nós ficamos acostumados, irmão, com as coisas. E às vezes, a Bíblia fala sobre jejum, a Bíblia fala sobre nós
se santificarmos, matarmos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. E a gente vamos lembrar do profeta Daniel, que estava lá para se apresentar perante o rei, e deram o manjar do rei para ele comer. E o manjar do rei era ruim não, irmão, mas ele falou, nós não vamos contaminar, só dá fruta e legume e depois você mostra a gente. Imagina, irmão, o cara que tinha que tomar conta, falou, rapaz, isso vai dar ruim. Eles vão comer o manjar do rei, eles têm que se apresentar bonito, gordinho, com boa aparência. Irmão, no final dos dias, a aparência deles e de quem só comeu a mesma comida era melhor. Irmão, não quis se contaminar. Às vezes, irmão, nós queremos se contaminar, né? Nós queremos cair de cabeça. Nós não dividimos, não que você não possa ter sua gente. Não, irmão, eu tenho a minha, eu preciso, eu trabalho, eu uso. Só que às vezes nós ficamos mais presos nessas coisas do que na liberdade que Cristo nos deu, né? Porque a Bíblia vai falar, um menino não nasceu, um filho nos deu. Ele é o próprio Deus, tem até a música, né? E vive em mim. Será, irmão? Estamos vivendo. Às vezes, irmão, nós vivemos com mais outras coisas. Irmão, se você tem um Deus tão todo-poderoso, que nós amamos Ele de todo o nosso coração, quanto tempo você tem gastado com Deus, você tem aplicado? Quanto tempo você tem dado em adoração a Ele? Irmão, às vezes nosso tempo no Senhor é só pedir, reclamar, e adoração verdadeira. Senhor, eu vim para te adorar pelo aquilo que o Senhor é, pelo aquilo que o Senhor já fez, pela majestade santa do Seu nome, pelo preço que o Senhor pagou. E ser livre, irmão, é você não estar preso com nada. Né? E eu vi uma reportagem de um grande empresário que ele andava num carro em comum e era um cara milionário. E ele alcançou a sua dependência financeira. E um funcionário dele um dia questionou, falou, o senhor que consolou? Ele falou, mas dependência financeira não é eu ter 1 milhão e ir lá comprar um carro de 1 milhão. É eu ter, poder comprar e não querer. Essa é a minha dependência. E eu estou dependendo de mim. Então eu mando nas minhas finanças. Não é minha finança que me manda. Não é porque eu sou rico, eu tenho uma grande empresa, meu carro tá bom. E o carro dele já tinha acho que 15, 20 anos de uso. O cara, rapaz, tem gente que é seu gerente, tá andando com o carro melhor que você. Falando, o meu tá me servindo. Poder ter, irmão, é escolha. Não é? Poder fazer e não fazer é escolha. Né? Agora, o chamado de Deus, né? E eu tenho falado, irmão, só que os irmãos não cortam primeiro essa palavra para mim. Eu tenho me cobrado muito a falta de tempo, irmão. Às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu tenho vontade de ligar para alguém, mas eu não tenho um tempo de dia, de tantas coisas para resolver, para ligar para alguém e falar, como é que você tá? Você tá bem? Vamos marcar, vamos conversar, mas eu não tenho tempo, né? E eu falei isso hoje com o menino, com o rapaz que trabalha comigo, eu falei, irmão, meu chamado é pastor, então até quando que eu vou ficar nessa aí? Eu preciso fazer algo, e Deus quer nos usar, irmão, aonde a gente estiver, né? E eu vi um testemunho hoje lindo, era uma pegadinha, irmão. Eu estava na hora do almoço, eu passei um cadinho e vi, parei para ver, o rapaz chega com uma bolsa, como se tivesse roubado. Ele fala assim para os caras, assim, um com tatuagem, aparência até assim, se olhar assim, um cara meio doidão, o outro mais simples. E ele chega e fala, rapaz, eu roubei essa bolsa, agora não tem como você esconder para mim. O cara, por que você fez isso? Ele, não, roubei de uma mulher ali, eu tô precisando de um dinheiro, não sei o quê. Mas era uma pegadinha e aquele menino não sabia. E você via que ele era um novo convertido. Ele fala, rapaz, não foi isso não. Some com isso, vai devolver isso, cara, você está no caminho errado. E aquele cara começa a ser um enviado de Cristo ali, mesmo ele sem ter muita experiência, ele com um cara que ele nunca viu, que estava dando uma de bandido, mas era uma pegadinha, fingindo que roubou aquela bolsa. Não guarda, você não tem como. Ele falou, não posso fazer isso, se eu guardar, eu sou conivente com o seu roubo. Mas eu posso fazer algo. A gente pode orar, cara, e você pode se arrepender a Deus. Falou assim, estou falando de religião, não, e ele começou a pregar, eu estou falando de Deus. E você orar ao Deus Todo-Poderoso, e Deus te dá direcionamento, depois que nós orarmos, você se arrepender disso, Deus vai te dar o direcionamento certo, talvez você vai voltar, vai entregar, vai pedir perdão, e Deus vai te dar o que fazer, e vai te tirar dessa situação. Aí o cara mostra para ele, eu já tomei tiro, 2 tiros aqui por causa que eu estava nesse mesmo caminho, só que eu vi uma esperança em Deus. Aí o cara fica assim, olhando, aí ele fala, vamos ali que nós vamos ali. Aí como era uma pegadinha, tá falando, não, vem aqui, vamos ficar aqui mesmo, chama para lá. Ele chama o outro rapaz, que talvez seja um mentor, que estava ajudando ele num tal de Davi, gravei o nome, Davi, vem cá. Eles tinham uma barbearia do outro lado, ele vem, irmão, e ora para aquele homem, né? Senhor, que esse... Aí ele falou, se você se arrependeu, eu não me arrependi, então se você se arrependeu, vai dar certo. E ele começa a orar, Senhor, que dá a oportunidade que ele possa mudar, irmão. Sabe o que eu vi ali, irmão? Um enviado de Cristo, né, irmão? Em meio a uma situação totalmente diversa, qualquer um, ele falou, sai pra lá, maluco, some que esse negócio aqui, você vai me enrolar mesmo, não, irmão. Ele ainda pregou a palavra e pregou, se você se arrepender, irmão, Deus pode fazer. E Deus vai te... Como é que eu vou fazer? Depois que nós orarmos, Deus vai te dar a direção. Olha só, irmão, coisa linda. Depois que você se arrepender, que nós orarmos, Deus vai te dar o que fazer. E às vezes, irmão,
como temos sido nós? Será que nós temos sido um emissário de Cristo? Né? E a oportunidade, eu quero pregar, eu vou estudar pregar para irmão. A pregação daquele cara valeu muito mais do que a minha que estava naquele momento, mas ainda de ser uma pegadinha, mas eu creio que a cabeça daquele homem entrou e falou, caraca, como que alguém pode estar na mesma situação, na mesma dificuldade de conseguir pregar um Cristo num momento desse? Né? Eu, talvez, se fosse eu, tô falando de mim, mas eu falei, sai pra lá, doidão, né? Que esse problema é seu, vai me enrolar, né? Mas aquele homem, irmão, estava tão cheio de Cristo que ele conseguiu ver além, e às vezes a gente não conseguimos, irmão, né? A gente só conseguiu ver a dificuldade, ele conseguiu ver a solução daquele problema. E falou, não, tem um Deus, irmão, eu já fui que nem você. Ele falou, eu tomei 2 tiros aqui porque eu estava na mesma situação, eu estava no mesmo erro. E ali ele fala que ele estava naquela mesma situação, naquele mesmo erro. E aí aconteceu, irmão, aquilo com ele, e ele dá exemplo de poder fazer, de poder conseguir, irmão, fazer aquilo. E aquilo foi Deus falando comigo naquele momento. Porque, irmão, eu fiquei pensando naquele caso, se fosse você, será que nós teríamos a mesma disponibilidade de saber o rapaz lá da barbearia todo alegre, irmão, né? E eu creio que aquele da barbearia era mais mentor, já estava já ensinando aqui, ele fazendo discípulo, irmão. E a Bíblia diz isso, e de fazer discípulo. Irmão, e esse Deus já veio, né? E o nome dele e será chamado o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Príncipe da paz. Já pensou, irmão? Será que esse Deus tem sido isso para mim e para você? Será que realmente nós temos se apegado dessa maneira, irmão? Nós precisamos despertar. A gente vimos que, como vamos falar de fé, irmão, de pessoas que se despertaram, que se agarraram no seu Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, né? Os profetas, irmão, eles que enfrentaram tudo pelo Senhor, a ponto de chegar à morte, né? Aqueles 3 jovens, eu vou lançar vocês na fornalha. Eles falam, será que o seu Deus pode tirar? Ele fala, não cabe a nós, ó rei. Se ele vai tirar ou não vai, nós vamos servir. O senhor está falando assim, mas ele é poderoso para fazer. E eles vão, né? E Deus salva ele naquele lugar. Mas a nossa fé não tem diminuído, cada vez mais tem sido minada, como a irmã André aqui falou, a pouco, se a gente não vigiar. Se você, irmão, não buscar, se você não pagar um preço, irmão, hoje o que nós mais vemos é pessoas dentro da igreja, irmão, friamente, espiritualmente desviadas, às vezes até fazendo a mesma coisa que o mundo, e a igreja vira um clube social, nós só queremos se reunir, nós precisamos queimar, e nós precisamos ter algo para dar, como aquele jovem, que é só, aqui dentro nós viemos amolar a espada, irmão, no lugar de trabalhar lá fora. Né? Lá fora você tem que ter uma palavra no seu serviço por alguém. Ah, mas se eu não souber falar nada, eu sou um novo convertido aí, irmão. Você fala, convida, vamos lá na minha igreja, que Deus lá vai falar com você. Deus liberta, Deus cura, Deus salva, Deus transforma, Deus muda o quadro, né? Nós podemos fazer essas coisas. E às vezes nós temos se acovardado. E às vezes nós não temos feito nem a diferença. Hoje é difícil. E eu falo por meu testemunho, chegou um rapaz, tem uma caminhonete branca que eu estava fazendo um serviço para ele, e ele estava conversando comigo, eu com ele. Eu não preciso me apresentar que eu sou capoteiro, eu sou um pastor, não preciso falar, irmão, né? Mas pode ter evidências que eu sou evangélico. E ele estava ali conversando comigo, não sei o que, ele veio aqui, se fosse no banheiro. Quando ele veio no banheiro, nós conversamos um monte de assunto. Ele falou, rapaz, vocês fazem culto aí? Eu falei, faço. E rapaz, eu também sou da igreja lá em... Mas também não falou que ele era pastor. Sou da igreja lá em Lumiar, porque a gente fala também que a pastor, às vezes o cara acha que quer se submerecer, né? Tá se fazendo daquela situação, né? Ele, rapaz, eu também tomo conta de igreja lá em Lumiar. Eu falei, que bênção, nós temos culto aqui, começamos a conversar acerca da obra. Mas às vezes, irmão, nós estamos como um crente filtrado. Nós não queremos falar, né? E quando surge a oportunidade, a gente temos que falar sim, né? Não do cargo que você tem, irmão, mas daquilo que Deus é na tua vida. O melhor testemunho é esse, né? E ali nós começamos a conversar acerca da obra e assim, mano, no nosso dia a dia. Mas hoje, irmão, você vai numa confecção lá, tem 20, 30 pessoas paradas no horário de almoço, irmão, no celular, não dá ninguém fala nada. Às vezes alguém vem, com dificuldade, a gente fala, não, tem um Deus que cura, liberta e salva. Às vezes alguém vem se aconselhar, às vezes alguém fala. Irmão, acontece muito comigo, de pessoas falar, rapaz, eu estou me separando. Isso é a primeira pergunta que eu faço, rapaz, não tem como ajeitar, não? Se ajeitar é melhor, eu falo assim. Aí às vezes alguém fala, não tem jeito. Eu falo, cara, mas não, será que não tem? Se orar, botar no prumo, o que está fazendo? O que aconteceu? Você quer se abrir? Quer? A pessoa não quer também, irmão, falar, né? E isso aconteceu há pouco tempo com um amigo meu. Eu falei com ele, o que você falou? Rapaz, a gente erra e depois tem erro que a gente faz, não dá para recuperar. Eu falei, cara,
Não dá para você, mas em Cristo Jesus dá. O Senhor perdoa, Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, né? E esse jovem tinha um casamento de muitos anos, quase 20 anos. Eu falei, que é isso, rapaz? A mulher dele era o primeiro namorado dela, então eu falei, que isso, né? E eu falei, cara, vamos colocar em oração. E às vezes o nosso dever é esse, mas às vezes alguém fala, né? E tem cristão dando conselho igual do mundo, não, mas separa mesmo. Uma outra. Não é assim, né? A gente sabemos que o nosso dever como cristão a família está no coração de Deus, né? A instituição família é criada pelo Senhor. E nós não podemos jogar fora. E a gente temos que fazer o nome do Senhor valer, irmão, sobre a nossa vida. Maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Nós temos que fazer valer, irmão. E se esse Deus estiver conosco, se o Espírito Santo comanda, sozinho você não consegue fazer nada. Sozinho, o pastor Fabrício sozinho, ele é burro, ele é grosso, ele é ignorante, ele é sem paciência nenhuma, mas ele é cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo é outra pessoa. Você sozinho também, você é cheio de dificuldade, mas você é cheio de Deus, você é outra pessoa. Porque a Bíblia vai falar que temperança, mansidão, domínio próprio são dons do Espírito. São coisas que vai manifestar quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos esse Deus poderoso que nós estamos falando. Quando nós se aplicamos em buscar, irmão, você vira outra pessoa. Você não pensa mais nos seus pensamentos, você não quer viver mais a sua vontade. Você vai ter relance, irmão, você vai ter emoções, você vai ter raiva, você vai ter angústia, você vai ter um monte de coisa, você vai ter amor, mas só que tudo isso, quando você tem temperança, domínio próprio, irmão, você vai romper. Você vai ter vontade de se exaltar, você não vai se exaltar fazendo, eu não vou me exaltar porque eu sou um cristão, e eu sou um representante de Cristo, né? E a minha atitude agora é que vai fazer a diferença, irmão, e você consegue mudar. Não porque você é forte, porque Ele te ajuda. Porque Ele nos ajuda a romper, irmão. E só tem um jeito de você fazer isso, irmão, buscando. E eu vi também rapidamente uma senhora ali contando. E a mulher falou assim, qual é o segredo para o casamento dar certo durar tantos anos? Ela falou, o segredo é casar com uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É chamar o Espírito Santo para o seu casamento. Uma senhora, e ela começou a falar, sabe por quê? Ela começou a falar sobre isso. Porque um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, ele vai ter temperança, mansidão, domínio próprio. Ele vai ser doce, ele vai saber lidar com as situações, ele vai saber. Então, quanto mais buscar, melhor. Ela fala, não tem como dar errado. Porque você só vai conseguir amar uma pessoa que é cheia dessas virtudes. É fácil de amar. Ela fala, e é fácil o casamento durar 20 anos, 30 anos, 40, 50, 100 anos, a vida inteira. É fácil. E é verdade, irmão. Né? E às vezes, irmão, hoje se casa errado. Se casa pela boniteza, se casa pela emoção, se casa por isso, se casa pelo aquilo, irmão. Né? Nós nem olhamos. E os jovens hoje, irmão, se envolvem. E acha que o casamento é casou, hoje não deu certo esse casamento. Não, irmão, o casamento é algo eterno, né? É alguém que você escolheu para viver com você uma vida perante ao Senhor. E aquela mulher, ela ia falando, irmão, e falando sobre as virtudes do Espírito. E não é assim, irmão. Você vê alguém cheio de Cristo, você vê as pessoas buscando, você vê as pessoas andando junto, irmão. Você olha a vida de um casal que não servia a Deus e agora que casal serve a Deus. Que coisa bonita, irmão, né? O amor, às vezes já está longe, já não tem mais jeito, um para um lado, para o outro, começa a andar com Cristo, volta da igreja de mão dada, né? Volta ao namoro, volta... porque Cristo faz essas coisas, irmão. É o Evangelho do Senhor, a presença, né? E às vezes, e não quer dizer, irmão, que nunca mais você vai ter briga, nunca mais você vai ter discussão, que nunca mais você vai ter dificuldade, né? Essas coisas nós vamos continuar tendo, mas Deus é poderoso, irmão, para nos livrar e fazer a gente pensar de maneira diferente. E tem acontecido muitas situações, irmão, e a gente temos trazido de novo, irmão, esse jugo que tem falado que o Senhor tem tirado de mim, de você, né? E nós temos sido aprisionados, tanto seja nas nossas redes sociais, no serviço, na nossa casa. E nós somos tão aprisionados, irmão, principalmente no serviço, porque se tiver chuva, sol, temporal, irmão, tu vai trabalhar. E eu vou trabalhar. Agora, se tiver muito frio, muita chuva, eu falei, rapaz, hoje não dá para ir na igreja, não. Arranhou um cadinho a garganta passando mal e eu não vou lá não, mas para trabalhar a gente tem que ir, irmão, porque se não for, desconta. Imagina se no reino espiritual fosse descontado de nós, né? E a nossa primazia devia ser a casa do Senhor, não a casa, a presença de Deus. Nem que fosse lá na tua casa, não, eu vou buscar aqui, eu vou dar minha hora, vou dar minhas 2 horas aqui de louvor, Senhor. Irmão, isso é difícil ter um tempo de qualidade com Deus, né? E eu já vivi em alguns lugares que eu vi pessoas que pegavam ali teu violão sozinho. E todo dia ele fazia o devocional dele, ele cantava 3, 4, 5 músicas, ou que tivesse, irmão. Você falava, tem um culto lá. E tu ia lá ver, ele estava sozinho, lia a palavra, falava alto, depois orava, estendia suas mãos.
Irmão, e aquele irmão era abençoado por Deus. Mas se tu olhasse a aparência dele, cabelo pintado de azul, cheio de tatuagem, tu não entendia nada. A aparência dele era como alguém, um roqueiro de ouro, você vê no mundo aí. Mas, irmão, quando ele abria a boca para falar, era cheio de Cristo. Quando ele pegava aquele violão para louvar, lá embaixo da varinha, eu sentia a presença de Deus. Eu ia lá ver, eu falei, tem mais gente lá, irmão. Jesus estava lá, irmão. Aquele irmão. E eu aprendi que a aparência não quer dizer nada, né? Agora o interior por dentro. E todo dia, sem falhar, ele fazia. E o telefone podia tocar, alguém podia chamar. Aquele momento era o momento dele. Eu estou no meu momento com Deus. Quem quiser que espera. Um dia bateu fiscalização lá, irmão. Os caras estão, não estou ouvindo que você está aí. Ele não posso atender agora não. Vocês esperam que eu já vou acabar. E orou, irmão. Eu falei, ele é doido. Falei, o cara ele é doido, vamos prender ele. Fiscalização. Aí ele foi lá, irmão, estendeu os caras ainda falaram um monte de abobrinha. Eu falei, não tem problema, isso está tudo na mão do Senhor. Eu falei assim mesmo, cara, está tudo na mão do Senhor. Cara, rapaz, mas você construiu onde não era para construir, você fez isso aqui. Está tudo nas mãos do Senhor, seja feita a vontade dele. O cara falou, você não está preocupado, não? Ele falou, nem um pouco. Falou, não tinha nem dinheiro para construir, eu construí. Irmão, né? Gastou 800 mil, irmão, numa área de lazer. Ele falou, não tinha R$1 para construir, gastei 800 mil, não sei nem de onde. Irmão. Então, assim, Deus, irmão, ele abre portas para aquele que o adora. E às vezes nós buscamos o direcionamento em coisas erradas. Quando nós buscamos o lugar certo, irmão, seu Deus é todo poderoso. Ainda que ele nos enriqueça, que ele não nos enriqueça, mas ele é poderoso. Ele vai falar assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Então Deus tem promessas exclusivas, irmão, para mim e para você. E às vezes nós não estamos colhendo e recebendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque às vezes nós não temos se posicionado da maneira certa, irmão. Porque eu nunca vi ninguém que se posicionou na presença do Senhor da maneira que o Senhor queria, irmão, que as coisas na vida dele não aconteceu. Em toda a Bíblia você vai ver todo homem que se posicionava. Quando Deus chama Gideão, ele se posiciona, as coisas acontecem. Quando Deus chama Elias, quando Deus chama Eliseu, quando Deus chama... Irmão, todo aquele que Deus chamou. Quando Deus chamou Davi, quando Deus fez a promessa sobre ele, irmão. Davi ia para a guerra, Davi consultava o Senhor, eu vou ou não vou vencer. Pode ir, irmão. E era assim. Só que às vezes está faltando a gente consultar, irmão. Está faltando a gente se alinhar. Está faltando a gente buscar e... Senhor, qual é o seu chamado sobre a minha vida? O que é aquilo que você tem? Será que eu estou... E às vezes, irmão, nós estamos perdendo tempo com coisa fútil, irmão. E às vezes o Senhor quer te abençoar. E às vezes Deus quer te abençoar de uma maneira diferente, mas nós só acreditamos na força do nosso braço, né? E a Bíblia vai falar, né, que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, ou nos carros, nos cavalos, né? Eu, todavia, confio no Senhor. Aleluia. Quando a gente confia no Senhor, irmão, o quadro muda, a situação chega, o problema se desfaz, as coisas acontecem, irmão, porque o nosso Deus é poderoso. E eu vou ler o 6 de novo para nós estarmos terminando, para nós estarmos orando. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E ele chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, e Ele já foi dado, essa promessa já se cumpriu. Basta eu e você queremos conquistá-la. Basta eu e você queremos não se apegarmos. E hoje, se nesse presente você, irmão, se você não orar, se você não despertar e buscar, só um culto, irmão, não basta, a verdade seja essa. 3 cultos por semana, só um culto por semana, ou 2 cultos por semana, irmão, não basta. Não é suficiente, porque aqui nós viemos adorar o Senhor. Agora você precisa na tua casa orar, você precisa ler, você precisa buscar, você precisa ter como, você precisa dobrar o seu joelho e agradecer, irmão. Criar decretos espirituais na tua casa, na tua oração. Senhor, eu quero abençoar essa casa, eu vou abençoar meu serviço, eu vou abençoar minha esposa, meu esposo, eu vou abençoar meus filhos, meu negócio, vai dar certo, irmão. Palavra positiva, principalmente. Esse dia eu falei assim, rapaz, meu dia está passando, eu não consigo fazer nada. De repente, não, tá doido? Passou o dia inteiro, não consegui fazer nada hoje ainda. Que às vezes você fica tão na correria. Mas eu mudei a palavra, eu falei, não, Senhor, ainda não consegui, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Vai render, porque tem dia que eu ando o dia inteiro resolvendo coisa para eles e eu não consigo fazer nada. Eu agendo serviço pro João, pro Davi, pro mecânico, e vai resolver uma coisa, vai buscar outra, vou buscar, sabe, quando eu ver, passou o dia. Aí eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar. E eu falei, Senhor, meu dia eu não consegui fazer nada. De novo, eu falei, não, mas agora em nome de Jesus, não, nós temos que mudar a nossa palavra. Não está dando, mas vai dar. Né? Palavra positiva, irmão. Não fiz hoje, mas amanhã eu vou fazer, vai dar certo. O dinheiro não chegou, não vai chegar. A conta não foi paga, não vai se pagar. Para de falar, eu não vou conseguir cobrir as contas, não. Eu vou conseguir em nome de Jesus, porque o meu Deus abre porta, irmão. E é verdade.
As coisas não vão acontecer, não, mas vai acontecer em nome de Jesus. O dinheiro vai ser apertado, não sei como, mas vai multiplicar, irmão. Se você for fiel, irmão, as coisas acontecem. E se a gente tiver o nosso pensamento firme e forte, irmão, as coisas vão chegar para o lugar, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que buscar, irmão. E o sobrenatural é para os cristãos mesmo. É para quem serve a Cristo Jesus. O natural está para todo mundo aí. E já foi falado, irmão, que às vezes a gente vai se espelhar, a gente vai ver o ímpio prosperando, irmão, mas ele vai durar um momento. Agora a sua, irmão, a minha, né? E outra coisa. Será que é melhor a gente lutarmos em termos de prosperidade e quando o Senhor... Às vezes, irmão, a gente se sentiu, nós confundimos muitas coisas. Às vezes nós confundimos as coisas do Senhor, irmão, às vezes até como maldição. E um dia eu falei que às vezes alguém, irmão, às vezes alguém precisa trabalhar para comprar uma roupa para o seu filho. E às vezes nós estamos na nossa casa e a coisa chega, alguém vai lá e dá para a gente. E às vezes a gente sente, Senhor, eu queria ter para comprar. Irmão, é muito melhor você ser abençoado, você saber que tem um Deus que está movendo algo, irmão. Eu com minha menina, eu cansei de pessoa comprar sapato, não dar no filho roupa, eu comprei roupa nova, não deu. Eu mandava para vocês, foi da glória. Jeová fez ele comprar, não deu lá, aqui vai dar. Irmão, é cuidado, Senhor, só que se a gente olharmos com maus olhos, nós achamos que isso, não, se eu sou amaldiçoado, porque eu ganho as coisas. Irmão, a Bíblia, Deus é abençoador, irmão, ele tira de quem tem e dá para quem não tem. Ele faz a transferência, irmão, e aí é de acordo com o que ele quer. E às vezes nós se sentimos nessa hora muito tristes. Não, irmão, se Deus tem cuidado de você, amém. Né? Esse dia eu estava pensando, Estelinha está com 2 anos, irmão. Comprei quase nada para essa menina até hoje. Se falar de eu comprar. Verdade, irmão. Porque Deus é assim que faz. Deus cuida, irmão. Ele manda a roupa, manda o sapato, manda o mantimento. Porque nosso Deus cuida da gente. Né? E vai ter alguém que vai precisar pagar um alto preço. Não que você não deva se esforçar, irmão. Mas você é abençoado. E se a gente olhar com maus olhos, você acha, não, eu não pude comprar, eu não pude fazer isso, irmão. Amém. Que Deus use alguém para fazer. Né? Você tem alguém que luta por você. Você tem alguém que se importa com você. Mas só que se você olhar da maneira errada, irmão, Satanás te engana. E os dados inflamados dele te engana tanto que você inverte. Aquilo que está sendo bênção na sua vida, Deus está te abençoando, você tira como maldição. É verdade. Às vezes alguém está trabalhando tanto, está conquistando, e a gente está lá, está olhando, mas às vezes a saúde daquela pessoa está se acabando, está acabando tudo, a vida, ele está perdendo a família. E às vezes, irmão, Deus te dá tempo de você estar com a sua família. Você tem uma esposa que te ama, você tem filhos que te amam, você tem uma pessoa para acompanhar. E às vezes você vê alguém que está prosperando, mas está sozinho, irmão. E está lutando uma luta sozinha e talvez quando chega dentro de uma boa casa, com um bom carro, não tem quanto. Vou para onde? Sozinho, mano, não tem graça. Vou comer o quê? Vou fazer o quê? Não tem graça. Né? Amém? Se coloca sobre os seus pés, vamos estar orando para despertar, que Deus possa falar melhor no teu coração. E a gente possa não se despertar. Esse mesmo Deus que foi mandado para aquele povo lá, começa falando sobre Zebulão e Naftali, depois ele fala que veio para todas as nações, irmão, para trazer alegria para mim e para você, para todo o povo, irmão. Nossa alegria está aí, vamos aproveitar. Estenda sua mão para